Graça e paz, conectados com a palavra. Prioridades sob a orientação de Deus. Há não muitos dias nós falávamos aqui na diferença entre o que é urgente e o que é prioritário. E constatamos que há ocasiões em que nós optamos por dar preferência ao que parece urgente e não ao que é prioritário, quando nós talvez devêssemos atentar para o que realmente é prioritário, que realmente precisa ser feito primeiro. Eu quero destacar aqui um texto da Palavra de Deus que nós encontramos no segundo livro de Samuel, capítulo 2, de 1 a 7, quando Davi é ungido rei de Judá. Passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor, preste bem atenção nisso aí, Davi perguntou ao Senhor: devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim. E Davi perguntou: qual delas? Para Hebrom, respondeu o Senhor. Então Davi foi para Hebrom, com as suas mulheres, Anã, Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Davi também levou os homens que o acompanhavam, cada um com a sua família, e estabeleceram-se em Hebrom e nos povoados vizinhos. Então os homens de Judá foram a Hebrom, e ali ungiram Davi, rei como da tribo de Judá. Informado que os habitantes de Jabes e Gileade tinham sepultado Saul, Davi enviou-lhes mensageiros e disseram: o Senhor os abençoe pelo seu ato de lealdade, dando sepultura a Saul, seu rei. Seja o Senhor leal e fiel para com vocês. Também eu firmarei a minha amizade com vocês por terem feito essa boa ação. Mas agora sejam fortes e corajosos, pois Saul, seu senhor, está morto. E já fui ungido rei da tribo de Judá. Saul, o rei de Israel, é morto. Davi sabe que ele será o sucessor no trono, mas a prioridade dele é saber qual a orientação de Deus. Quais os próximos passos a seguir. A orientação então vem do Senhor. Ele queria fazer aquilo que o Senhor determinasse, sem deixar de valorizar as pessoas que o cercavam. Prioridade para Davi era saber o que Deus tinha nos planos para a sua vida, o que Deus é para ele. E depois ele se preocuparia em verificar o que ele é para Deus. Quando não há espaço para Deus nas nossas vidas, certamente não seremos grande coisa. O rei Saul havia se constituído inimigo de Davi, embora Davi jamais quisesse ser inimigo de Saul. Agora Saul morreu. Davi elogia os homens que tiveram o cuidado de sepultar os restos mortais do ex-rei, dizendo-lhes: vocês fizeram bem em sepultar o rei Saul. Mas agora, esforcem-se, sejam homens valentes. O pessoal da tribo de Judá me ungiu rei sobre eles. Então, atitudes como as de Davi nos levam a refletir nos tempos modernos nos quais nós vivemos. O que deve ser importante e prioritário para nós. Nos nossos tempos que nós vivemos hoje, por exemplo, a família está sendo bombardeada quase que sem tréguas. E diante disso vem a pergunta: qual é o valor e atenção que dedicamos à nossa família? E junto com isso vem outras perguntas que se encaixam aqui. Como valorizamos ou deixamos de valorizar as boas ações que pessoas que nos cercam estão realizando? Ainda, como está a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus? Outra pergunta: mesmo sabendo que consequências poderão advir, temos coragem de assumir os desafios que Deus coloca diante de nós? Ainda, apesar dos possíveis sacrifícios, estamos dispostos a obedecer? E terminando, mesmo que outros nos abandonem, estamos dispostos a prosseguir na jornada? As nossas atitudes diante dessas e outras perguntas semelhantes a estas é que vão mostrar quais são as nossas prioridades. Cristo nos mostra que a sua prioridade era fazer a vontade do Pai. Quando está lá no Getsêmani, pouco antes da prisão, julgamento, condenação e morte,
Ele está orando, rosto em terra, seu suor se tornando em gotas de sangue. Ele ora dizendo: Pai, está muito difícil. Se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. A prioridade de Cristo era fazer a vontade do Pai. Qual é a nossa prioridade? Que Deus nos abençoe. Quero convidá-lo a orar comigo. Se puder, para um pouco o que está fazendo, se possível assim, e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celeste, muito obrigado pela orientação da Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a selecionar aquilo que realmente é prioritário, para que em tudo o Teu nome seja engrandecido. Oramos em nome de Jesus. Amém.